Este é o último vídeo da série Vamos Entender a Esquerda, e eu deixei para este último vídeo uma exposição bem simples, bem didática, vamos usar esse termo, para que muitas pessoas possam de alguma maneira se identificar com aquilo que eu vou estar expondo. Eu vou falar sobre o politicamente correto. Eu não vou dizer 100%, mas 90% das pessoas, elas pensam, agem, praticam o politicamente correto, mas não assumem. Quando falam para elas, isso aí você é uma pessoa politicamente correta. Eu não. Elas não conseguem enxergar que elas pensam e praticam o politicamente correto. Então, esse vídeo e essa exposição vai provocar uma autorreflexão nas pessoas, para ver se elas não caíram na arapuca da esquerda e entraram para a manada do politicamente correto. Politicamente correto é muito mais prejudicial do que as pessoas imaginam. Politicamente correto entrou dentro da sociedade brasileira, qualquer outra sociedade ocidental, como algo positivo, uma moda. É bacana ser politicamente correto. É bonito. As pessoas achavam o máximo. A ascensão do politicamente correto, ou mais conhecido como PC, é um grande exemplo da maneira astuta como os engenheiros sociais, como os manipuladores da nova ordem mundial operam. O politicamente correto é censura branda. Como George Carlin disse, é fascismo fingindo ser maneiras. É a intolerância disfarçada de tolerância e está descontrolada em quase toda a sociedade. A correção política é o controle da linguagem, e o controle de linguagem é o controle do pensamento. Assim como George Orwell expôs com tanta precisão na sua obra 1984, o politicamente correto é a nova língua que pode limitar nossa capacidade de falar e pensar, porém o número de palavras disponíveis em nosso vocabulário. A verdade é mais estranha que a ficção. Quando você olha para as contorções distorcidas que a multidão do politicamente correto insiste em que as pessoas façam para livrar sua linguagem de qualquer coisa ofensiva, ela entrou no teatro do absurdo. O politicamente correto dita o que você pode e o que você não pode dizer, com base no quão ofensiva uma palavra é. De cara, existem vários problemas com isso. Em primeiro lugar, quem são os comissários, funcionários ou autoridades que estão se concedendo um poder massivo para decidir o que é considerado ofensivo? Em segundo lugar, desde quando sentir-se ofendido ou ter seus sentimentos feridos se tornou uma questão tão importante que justifica legalmente a restrição da liberdade de todos? A última vez que a liberdade de expressão era um direito humano genuíno e legítimo, consagrado nos documentos legais de muitos países, enquanto o direito de não se sentir ofendido é imaginário e inexistente. É apenas uma ótica de envergonhar as pessoas sentindo-se culpados sem um bom motivo. Em terceiro lugar, e o mais importante, assim como a beleza está nos olhos de quem vê, o mesmo ocorre com sentir-se ofendido no reino de quem vê.
Palavras são palavras. Cada pessoa é responsável por suas próprias normas. Opte por ignorar, responder ou reagir às palavras como quiser, mas não culpe outra pessoa por seu estado emocional. Você não está com controle de seu próprio estado de consciência. Culpar outra pessoa porque você se sente zangado, ofendido ou chateado mostra um abandono de responsabilidade e uma falta total de maturidade emocional e espiritual. Desde quando nós, humanos, nos tornamos bebês chorões que não suportávamos ouvir ou sermos chamados uma palavra, um nome, um rótulo ou uma frase? Cresça. Como sempre, há mais nesta história. A correção da raiz tem raízes no marxismo. A Wikipédia observa que, do início à esquecida do século XX, uma frase politicamente correta foi associada à aplicação dogmática da doutrina stalinista, debatida entre membros do Partido Comunista e socialistas. No entanto, remonta à Escola de Frankfurt, na Alemanha, que foi criada em 1923. A Escola de Frankfurt era um think tank para engenharia social, com o objetivo de espalhar o coletivismo ou seus desdobramentos do socialismo, do marxismo e do comunismo em todo o mundo, conforme afirmação no artigo do Instituto Schiller. A tarefa da Escola de Frankfurt, então, era primeiramente minar o legado judaico-cristão por meio de uma abolição da cultura, e segundo, determinar novas formas culturais que aumentariam a alienação da população, criando assim uma nova barbárie. Em seguida, apontados aqueles que financiam a Escola de Frankfurt, embora o Instituto de Pesquisa Social tenha começado com o apoio do Comintern ou da Internacional Comunista, nas 3 décadas após suas fontes de fundos incluírem várias universidades alemãs e americanas, a Fundação Rockefeller, o Columbia Broadcasting System, o Comitê Judaico Americano, vários serviços de inteligência americanos, o Escritório do Alto Comissariado dos Estados Unidos para a Alemanha, uma Organização Internacional do Trabalho e o Hacker Institute, uma clínica psiquiátrica chique em Beverly Hills. Portanto, referência aos Rockefellers financiando a Escola de Frankfurt, é bem conhecido que os Rothschild financiaram a ascensão do marxismo. Nathan Rothschild deu a Marx 2 cheques no valor de vários milhares de libras para financiar a causa do socialismo. Os cheques foram expostos no Museu Britânico depois que Lord Lionel Walter Rothschild, um curador, legou seu museu e biblioteca a eles. Essas 2 famílias-chave na nova ordem mundial estão, portanto, implicadas no marxismo, na Escola de Frankfurt, e não politicamente correto. Curiosamente, muitas pesquisas têm apontado que o politicamente correto é parte de um movimento mais amplo do marxismo cultural, que é uma subversão da cultura de um país com ideologia coletivista, em opinião, a versão política mais direta do marxismo. Yuri Bezmenov, um ex-agente soviético da KGB, disse que a subversão ideológica mudaria a percepção da realidade de cada americano. Ele, aluno, como um lento processo de lavagem cerebral, está ocorrendo para mudar a cultura individualista do Ocidente. Este processo consiste em desmoralização, basicamente concluída, porque ela começa dos 15 aos 50 anos. Desestabilização,
essa fase está evidente, de 2 a 5 anos. Crise, 6 semanas. Mudança violenta e normalização. Pode levar anos ou continuar para sempre. Tudo isso foi implementado com o objetivo de tornar o Ocidente coletivista e se alinhar com a nova ordem mundial. A questão é, quanto disso tudo funcionou? Quaisquer que sejam como boas intenções que o politicamente correto possa ter ao tentar impedir a homofobia, o racismo, o sexismo e a discriminação de qualquer tipo, ela já ultrapassou o limiar do absurdo. Considere os seguintes exemplos do que o pessoal do politicamente correto está tentando fazer as pessoas dizerem com sua linguagem livre de preconceitos. Idosos, anciãos, velhos. Não mais se usa esses termos, são pessoas de idade avançada. Sobrepeso, obeso, são pessoas de tamanho. Ricos, pessoas de riqueza material. Americano, cidadão americano. Este último é especialmente interessante, visto que o governo dos Estados Unidos é uma corporação que reivindica a totalidade dos Estados Unidos da América, enquanto americano denota um indivíduo natural da República. A polícia do politicamente correto também deseja eliminar as seguintes palavras: homem, mulher, pai, mãe, trabalhador, terceiro mundo, louco, demente, retardado, gay, tirania, trapaceiro, corrupto, estrangeiro, ilegal, bicha, gueto, raghead, um termo depreciativo para árabe, e gírias como eu quero morrer e aquele teste me estuprou. Donald Trump recentemente foi questionado por usar o termo bebê âncora por um jornalista do politicamente correto que queria que ele dissesse o filho americano nascido de um imigrante sem documentos. Que boca cheia. Curiosamente o suficiente para que o jornalista esteja quebrando suas próprias regras do politicamente correto, já que agora nos declaramos que American não é permitido. Lembra da campanha Banir o Mandão? Adultos que se entregam à estupidez absoluta? Mais correção de política e controle de linguagem? Como você pode banir uma palavra? Quem ainda tem esse direito? Não são apenas palavras ou frases específicas que o pessoal do politicamente correto deseja oblitar. Em algumas universidades, elas estão proibindo formas de comportamento. Confira essas regras ridículas da universidade, retiradas do livro Escolhendo a Faculdade Certa, que foram além do controle da fala para o controle total do comportamento. Na Brown University, proibiu qualquer discurso que fizesse as pessoas ficarem com raiva, impotentes e privadas de direitos. No Colby College, proibiu qualquer discurso levando à perda de autoestima. Na Bryn Mawr College, looks sugestivos são proibidos. Na Haverford College, banido o flerte indesejável. Na Universidade de Connecticut, proibição do riso impróprio. Na West Virginia University, proibiu o uso das palavras namorado ou namorada, mas disse aos alunos que usam como palavras amante ou parceiro. Veja o que a Grand Valley State University recomenda que façamos para supostamente remover preconceitos de nossa linguagem, evitando o racismo e ageísmo. Mencione a raça ou idade de uma pessoa apenas se for relevante para a história. Tendencioso,
um homem estranho falou comigo no supermercado. Melhor, um homem estranho falou comigo no armazém. Deficiência e doença. Concentre-se nas pessoas e não nas condições. Tendencioso, encontrei um epilético no ônibus hoje. Melhor, conheci uma pessoa com epilepsia no ônibus hoje. Desde quando ser descritivo, velho ou epilético, equivale a discriminatório? Desde quando tornar-se menos descritivo equivale a menos discriminatório? Fale sobre uma perversão da fala direta e comum. O politicamente correto está colocando a realidade de ponta cabeça. Para este fim, aqui está uma citação arrepiante da obra de George Orwell, 1984. Abre aspas. Você não aprecia a nova língua, Winston, disse ele quase com tristeza. Em seu coração você prefere ficar com a old speak, ou com a fala antiga, com toda a sua imprecisão e nuances inúteis de significado. Você não compreende a beleza da destruição das palavras. Você sabia que a nova língua é a única língua do mundo cujo vocabulário fica menor a cada ano? Você não vê que todo o objetivo da nova língua é estreitar o campo do pensamento? No final, faremos o crime de pensamento literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-lo. Todas as palavras são potencialmente ofensivas. Cada palavra pode potencialmente ser associada a algo ruim. Então, cada palavra pode ficar sob o escrutínio da polícia do politicamente correto. Calúnias, insultos e linguagem depreciativa sempre existiram, desde que os humanos podiam falar. Você não pode simplesmente aniquilá-los. Até mesmo os conceitos de microagressão e discurso de ódio são noções falhas, tentando fazer com que ter seus sentimentos magoados ou ser ofendido, moral ou legalmente equivalente a assédio. Não há equivalência. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas nomes nunca vão me machucar. Dane-se o politicamente correto. Eu encorajo qualquer um que tenha um leve interesse em uma humanidade livre, com completa liberdade de expressão e total liberdade de pensamento, a resistir ao politicamente correto, com cada fibra de seu ser. Se você está preocupado em ferir o sentimento das pessoas desnecessariamente, sempre poderá encontrar maneiras de expressar algo da maneira certa. Nesse sentido de situação, o que realmente importa é a maneira como você diz as palavras, não o que você diz. Não precisamos da polícia da fala para nos dizer o que podemos e não podemos dizer, ou podemos e não podemos pensar. Não precisamos passar por complicada ginástica verbal e masturbação apenas para dizer o que pensamos ou nos expressar. É hora de aqueles que se escondem atrás de sentir-se ofendidos crescerem. Parem de exigir que as pessoas ao seu redor mudem por causa de sua falta de maturidade. Pare de tentar sequestrar a liberdade de todos por causa de sua timidez. Assim como a beleza está nos olhos de quem vê, a ofensa está na mente, na atitude e na reação de quem vê. É hora de chamar uma pá de pá. Precisamos do espírito de conversa franca. Precisamos de coragem para falar a verdade ao poder. Não ir na direção oposta e ter medo de dizer qualquer coisa. A verdadeira agenda do politicamente correto é sufocar a investigação objetiva e a liberdade de expressão. Em última análise, é para eliminar as críticas aos manipuladores da nova ordem mundial sob o pretexto de impedir o discurso de ódio e tornar tudo justo e igual.
Uma pesquisa recente descobriu que o politicamente correto é extremamente impopular na América ou nos Estados Unidos, mesmo entre moderados e independentes, o que me fez pensar sobre o assunto. Existe uma antiga citação de um famoso psiquiatra britânico chamado Anthony Daniels a respeito do politicamente correto. É a melhor citação que conheço sobre o assunto e venho refletindo sobre ela há algum tempo, considerando seu significado e suas implicações. A citação diz o seguinte: o politicamente correto é propaganda socialista em pequena escala. Em meu estudo das sociedades socialistas, cheguei à conclusão de que o propósito da propaganda socialista não era persuadir ou convencer, nem informar, mas humilhar. E, portanto, quanto menos correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são forçadas a permanecer em silêncio enquanto ouvem as mentiras mais óbvias, ou pior ainda, quando são forçadas a repeti-las, elas mesmas, perdem de uma vez por todas o senso de probidade. Aceitar mentiras óbvias é cooperar com o mal e, de alguma forma, tornar-se o próprio mal. A capacidade de resistir a qualquer coisa é, portanto, erodida e até destruída. Uma sociedade de mentirosos castrados é fácil de controlar. Eu acho que, se você examinar o politicamente correto, tem o mesmo efeito e é pretendido. Desta forma, o politicamente correto pode ser visto não apenas como uma forma de controle narrativo e supressão da verdade, mas como um tipo de intimidação implacável, códigos de discurso e propaganda persistente que ninguém tem permissão para objetar, como a adoração da diversidade ou as ficções que ouvimos constantemente sobre a igualdade humana. Reforçam o senso de impotência da sociedade. Se você conseguir fazer as pessoas concordarem com mentiras óbvias, ou melhor ainda, repeti-las, ou melhor ainda, absorvê-las, ou seja, mentir para si mesmas, não há virtualmente nada que você possa obrigá-las a fazer. Você quebrou o selo, como dizem os bebedores. É como se você tivesse obrigado um homem a assassinar um inocente ou a estuprar sua própria irmã. Você destruiu um pouco de sua alma. Você o obrigou a se render, a se submeter, a escolher o pragmatismo em vez da retidão, a abandonar sua razão em prol da sobrevivência social ou profissional. Uma vez que um homem perdeu seu senso de vergonha, de orgulho, de arbítrio, de integridade, uma vez que ele deve abandonar sua própria consciência e se apresentar para que todo mundo veja apenas para que seja socialmente aceito, ele é uma ovelha sendo levado para o massacre naquele ponto. Ele foi subjugado completamente. Seu coração é uma ferida aberta. Ele foi deformado, degradado em seu âmago e em sua essência. Devemos ver o politicamente correto, então, como uma forma muito intensa de guerra psicológica e espiritual. O objetivo disso não é apenas censurar ideias e palavras e manter as pessoas no escuro. O objetivo final é destruir o senso de direito do sujeito e o senso de vergonha do sujeito. E o mais importante, a vontade do sujeito de resistir, de viver uma vida de autenticidade, de honra, de virtude. Uma vez que essas barragens são rompidas, o vício flui sem esforço, morro abaixo, para o indivíduo e para as sociedades que vivem à sombra dessas barragens, conhecidas coloquialmente como princípio, consciência, probidade, integridade, honra e virtude cívica, as coisas que sustentam a civilização humana. Se as pessoas nem mesmo estão dispostas a se levantar e rejeitar a mais flagrante das falsidades, o que elas enfrentarão? Eles vão concordar com quase tudo nesse ponto. Pessoas condicionadas a usar uma máscara todos os dias de suas vidas
para apresentar ao mundo um eu perfeitamente falso, para celebrar coisas que nenhuma pessoa decente ou sensata poderia ou gostaria de celebrar. Já consentiram com o intolerável. Quando as atrocidades mais impensáveis chegarem, eles estarão mais do que prontos para tolerá-las. Eles já tiveram ampla prática em tolerar o impensável. Eles já concordaram muitas vezes em negar a realidade bem diante de seus próprios olhos e em admitir o que sabem em seus corações como puro mal. Se entendermos a correção política desta forma, devemos entender a correção política não apenas como um ataque à verdade, o que é claro, mas como a principal frente de uma guerra contra a própria liberdade humana, sobre mentes livres, sobre povos livres, em nações livres. Politicamente correto abre caminho para o exército de horríveis por trás dele, transformando a loucura em evangelho, a mansidão em moda e a rendição em hábito. Os povos vencidos e desmoralizados não revidam, não se levantam e se livram da tirania marxista. Eles aplaudem em vez de se encolher. Quando seus senhores feudais exibem em rede nacional uma drag queen de 11 anos vestida como uma prostituta de rua. Eles não fazem nada quando informados de que meninos de 9 anos são perfeitamente capazes de decidir começar a transição física para meninas por meio de medicamentos poderosos que alteram a mente e o corpo permanentemente. Eles jogam junto quando oligarcas do marxismo cultural e personalidades da mídia nos dizem que inundar o país com criminosos e imbecis do terceiro mundo levará ao progresso moral e social. Eles permanecem em silêncio quando são informados de que os asiáticos do leste e os brancos são os verdadeiros racistas por não quererem ser sistematicamente discriminados racialmente nas contratações e admissões nas universidades em todo o país. Por quem concordaria com o absurdo já está a meio caminho da atrocidade. Ele sacrificou um pedaço de sua alma por segurança, mas não o receberá. O universo nunca recompensou e nunca recompensará tal barganha. Com esta última exposição a respeito do politicamente correto, eu encerro a série de episódios intituladas Vamos Entender a Esquerda. Espero que esses 8 episódios possam trazer um pouquinho de luz, esclarecimento, conhecimento e mudança de postura das pessoas. No mínimo, uma reflexão entre o que as pessoas vão ouvir, elas possam refletir e olhar ao seu redor para que algum tipo de mudança positiva possa acontecer, mesmo sendo de forma individual.